Olá, tudo bom com você? Eu sou a Gabriela Frontini e está começando Identidade, o seu programa de boas conversas. Viver é uma jornada com altos e baixos, com vales e desertos. Mesmo que a vida a gente enfrente ali desafios, nós podemos confiar que Deus guia cada passo. Ele traz conforto em meio à dor, renova a esperança quando o cansaço chega e dá alegria após a tristeza. O Siloé Almeida sabe bem disso. Ele dedicou sua vida ao serviço do Senhor quando jovem e viu como Deus usou cada experiência que ele viveu para a pregação da mensagem da salvação em Jesus. Hoje, o Siloé compartilha com a gente a sua história de caminhada com Deus. No dia 6 de dezembro é o Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Juntos, vamos conhecer vidas transformadas pelo poder de Deus e agradecer tudo que Ele tem feito por nós. Então, participe com a gente, viu? É no dia 6 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. E em 30 segundos, o Siloé vai estar aqui com a gente. O Identidade faz uma pausa bem rapidinha e volta já. Muitas vezes nós não conseguimos compreender todo o plano de Deus para a nossa vida. Só que com o passar do tempo, nós entendemos o que Ele fez e o porquê. Foi o que aconteceu com o pastor Siloé Almeida. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Ele é formado em teologia, administração hospitalar e jornalismo. Foi diretor de escola, diretor de 4 hospitais, esteve ali na fundação do Programa Adventista de Saúde, o PROASA, foi líder de comunicação para a Igreja Adventista em toda a América do Sul e secretário ministerial da Igreja na região central do estado de São Paulo, além de treinar comunicadores profissionais e contribuir na expansão da Rede Novo Tempo. Uma vida, gente, uma vida inteira dedicada em levar a mensagem de salvação em Jesus. Siloé, é um prazer recebê-lo aqui, um grande amigo, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, um respeito muito grande também. Seja bem-vindo ao Identidade. Muito obrigado, um prazer também estar contigo, sou seu torcedor e é um privilégio para mim estar no seu programa. Não sei se vai dar tempo da gente contar toda a sua história, porque são várias vertentes, né, pastor? Mas eu quero começar contando lá na sua adolescência. Um professor responsável pelo IACS, que é o Instituto Cruzeiro do Sul, esteve na sua igreja lá em Carazinho, Rio Grande do Sul. E depois daquele contato, você teve vontade de ir para o colégio. Como é que foi essa vontade e esse período em que você esteve por lá? Olha, onde é que você foi, hein? Foi longe, essa Foi equipe longe. foi longe. Eu era um menino de 13 anos, estudava lá e o professor Nelci Viegas, que depois, enquanto eu estava fundando a Novo Tempo, ele foi nosso colega na divisão sul-americana, na sede sul-americana de trabalho, ele trabalhava na área de publicações. Nelci Viegas, foi como é a vida, né? Jamais sonhava que seria colega dele. Sim. E ele falou do IACS, do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, e eu corri para o colo do meu pai, com essa idade, me agarrei no meu pai, na minha mãe, e falei, eu quero ir para esse colégio. E 2 anos depois, a minha irmã, Edinora, e eu fomos para o IACS. Você tinha sonho de ser pastor já nessa época? Nessa época eu queria ser um missionário. E estando no IACS, mais ou menos aos 16 anos por aí, eu fui com 15 anos, aí com semanas de oração e tal, despertou isso. E eu sempre quis ser pastor. Acabei sendo professor e outras coisas. Também, né? Também, mas esse foi o meu sonho, bem realizado, graças a Deus. Lá no IACS você cursou o ensino médio técnico em contabilidade. Terminei o antigo ginásio e fiz os 3 anos de contabilidade como técnico. E já saí de lá com proposta de 3 empregos. Renunciei para estudar teologia em São Paulo. E aí migrou para São Paulo para fazer teologia, então. Deixou a contabilidade de lado e foi para esse sonho de ser pastor. Acabei praticando, porque estando em São Paulo, estudando, um empresário me convidou para ser diretor da empresa dele, porque ele viajava muito, morava no Paraná, era um laboratório de medicamento, e eu, então, era a pessoa de confiança na administração
do laboratório em São Paulo. Enquanto isso, eu estudava. Você estudava, inclusive, para bancar os seus estudos também. Você Estudos, trabalhava para conseguir pagar os estudos. E lá eu praticava muito do que eu aprendi em contabilidade. Inclusive contabilidade mesmo, balanço. Sim, sim, sim. Você se formou, recebeu ali seu primeiro chamado para ser pastor, diretor de uma escola. Do Brooklyn, se eu não me engano, em São Colégio do Paulo. Brooklyn. Colégio do Brooklyn, em São Paulo. E aí depois você dirigiu 4 hospitais. E foi trabalhando em um desses hospitais que você resolveu ali, soube ter sido dedicado a Deus, ao trabalho, né, para Deus, na verdade, desde 1 ano e meio de idade? Conta essa história em específico pra Isso, gente. eu estava como diretor do Hospital Silvestre, Adventista Silvestre do Rio de Janeiro, e meus pais foram me visitar. E um dia, saindo do hospital, pai, mãe e eu, no meu carro, a mãe e o pai resolveram me contar. É emocionante isso mesmo, gente. Quando a gente vê, né, a oração de mãe que deve ter feito essa dedicação a Deus de você bem pequenininho. Nunca me falaram, né? Nunca me falaram nada. E eu tive sempre esse desejo estranho, né? Surpreendente. Surpreendente. E lá nessa conversa no carro que eles te contaram? Aí que me contaram. E fomos para casa conversando e eles entraram em detalhes, né? Que me entregaram para Deus e que se eu sobrevivesse, eu estava com um problema de saúde e sobrevivesse, eu seria um missionário, seria alguém para trabalhar exatamente no que eu fiz, né? Olha isso, que bonita história, gente. Uma mãe, um pai dedicando seu filho ao serviço de Deus, se Deus permitisse que ele vivesse diante daquele desafio de saúde, né? Eu vou ter que conversar com a sua equipe. Onde é que foram achar tudo isso aí? Tudo isso daqui. Pastor, Deus foi conduzindo sua vida de um jeito, né? Você foi um pioneiro em várias áreas que a gente vai destrinchar aqui no próximo bloco, mas foram 35 anos de serviço para a igreja, bastante tempo. 35 oficialmente. Oficialmente. Em comunicação, eu acabei trabalhando oficialmente, 10 anos oficialmente, né? Quando começamos o Novo Tempo, e 35 anos, inclusive mais 25, oficialmente. Eu fiz muita coisa, graças a Deus, ainda em comunicação, até 2016. Todos os camporis realizados pela sede sul-americana da igreja, em vários lugares do Brasil, Ponta Grossa, Santa Helena, enfim, Barretos e tal, tive o privilégio de colocar na grande mídia, Jornal Nacional e outros. Foi um privilégio que eu tive. Então, até 2016, eu ajudei em comunicação nos grandes momentos e também em momentos difíceis. E ao longo desses tantos anos, né, formais e informais de serviço para a igreja, como é que você vê Deus cuidando de você ao longo desse tempo? Curiosamente, essas coisas de jesuicidência, não é coincidência, para amanhecer quarta-feira agora eu acordei e aí ficamos um pouco mais na cama e eu comecei a pensar de como Deus nos guiou, nos conduziu até agora. E no café da manhã eu conversei com a Marisa e falei, olha, incrível. Quando nós começamos aí casados em São Paulo, onde moramos, para onde Deus nos levou para morar, depois a questão pessoal, residência, trabalho, né? Desafios no trabalho, começando coisas difíceis ou pegando uma instituição numa situação muito complicada e Deus nos ajudou. Ele nos fez sair daquelas situações. Então nós estamos conversando agora, quarta-feira de manhã, sobre isso. Como Deus conduz a gente. É dele que faz tudo. É verdade. Um ministério marcado pela entrega e o agir de Deus, viu, gente? E todos nós somos chamados a testemunhar do amor dele pela humanidade. Ao sermos testemunhas dele, nós estamos aqui exercendo os nossos dons para a pregação do Evangelho. Você sabia disso? E esses dons são concedidos unicamente pelo Espírito Santo de Deus, como está escrito aqui na revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores.
Está escrito lá em 1 Coríntios 12, né? Em nossa caminhada cristã, nós necessitamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque não podemos ser cristãos sem Ele e a sua obra em nós. Então, se você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus, eu convido você a pedir essa revista agora mesmo. Escreve lá no WhatsApp, quero a revista Esperança Espírito Santo, o Deus dos bastidores. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece aí para você, 12 é o DDD 982444449. E enquanto você pede a sua revista, o Identidade vai para um rápido intervalo e volta já. Identidade já está de volta. Hoje a nossa conversa é com o pastor Siloé Almeida, que tem dedicado a sua vida para Deus. E assim como ele é usado por Deus, eu e você também somos. Ainda mais agora em que as crises, tragédias, guerras e sofrimento estão aí no mundo, estão cada vez mais frequentes. E muitas pessoas estão se sentindo confusas, amedrontadas e buscam a verdade. Por isso, a Novo Tempo quer imprimir e enviar as revistas Esperança, que falam sobre o tempo do fim, para que a mensagem bíblica chegue a quem precisa de esperança. E você pode fazer parte disso, viu? Com uma doação simples no projeto Anjos da Esperança, o valor é você quem vai determinar. E eu convido você a doar agora mesmo pelo Pix anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual que é a sua resposta? Eu vou, sou anjo, sou Novo Tempo. O anjo da esperança que contribui para que tudo aqui funcione, né? Inclusive a identidade. Pastor Siloé, voltando aqui um pouquinho na nossa conversa, você foi pioneiro de várias áreas da igreja, mas eu quero me ater à área da comunicação, não sei se é porque é a minha, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Você resolveu cursar jornalismo já depois de ter feito administração, ter feito contabilidade, enfim, pastor, né, teologia. Você resolveu fazer comunicação para se aprimorar. E no fim, foi uma área que você foi um grande colaborador aqui. Conta um pouquinho dessa história. Por que comunicação? Eu era diretor do Silvestre e eu já havia feito, né, várias coisas, cursado várias áreas do conhecimento humano. E como diretor do Hospital Silvestre, eu achei que eu já estava assim, bastante calejado e que eu precisava um traquejo melhor, me comunicar melhor, tratar melhor das pessoas, porque a gente vai ficando meio duro, meio rígido, né? E eu pensei em fazer diplomacia, direito ou comunicação social. Diplomacia só em Brasília. Aí fiquei entre direito e comunicação social. Numa sexta-feira, depois do expediente, lá pelas 3, 4 da tarde, eu passei num lugar no Rio de Janeiro e havia uma placa, Comunicação Social Vestibulares. E era o melhor curso de comunicação particular no Rio e eu não sabia. E me inscrevi, fui muito bem, tirei o 10º lugar no vestibular e não contei para ninguém. Aí eu precisava pedir para os meus superiores em Brasília, embora o hospital fosse no Rio, autorização para estudar, pedi, só depois de passar. Me autorizaram, fiz, houve bastante conversa sobre isso, porque um administrador fazia comunicação. Sim. E alguém disse, olha, eu acho que, estou encurtando a história aqui, eu acho que lá na frente, não foi eu que falei isso tudo vai se juntar. Será que o nosso diretor não está enxergando isso? Disseram isso na minha ausência. E eu não estava enxergando, eu queria só um traquejo. E realmente fiz, daí, comunicação. Lá dentro, o fundador do jornalismo da Bandeirantes no Brasil, Augusto Porto Maia, falou, gaúcho, eu tinha um bigode grande, preto, você é homem de televisão, você tem que fazer jornalismo, porque a gente escolhia isso com 1 ano e meio de estudos. Sim, primeiro fazia meio geral ali a comunicação, né? Você é homem de televisão e você vai ser apresentador, inclusive. Nós éramos 40 na classe. Ele falou só para mim isso. Não era lisonja, eu acho. Então, eu acreditei e fiz jornalismo. E não sabia que... Eu já conhecia bastante jornalismo na prática, conhecia relações públicas e já havia sido diretor nacional de uma agência de publicidade, enquanto eu estudava. E aí, depois comecei já, logo depois de formado, a ajudar as uniões de comunicação, mesmo sendo diretor do Proasa. E, de repente, fui nomeado diretor de comunicação
Você nem imaginava que naquela época a comunicação seria um instrumento que você seria usado ali, e, na verdade, abriria os olhos da igreja para essa área que ainda não tinha despertado muito, né, pastor? Exatamente, ali foi um divisor de águas. Eu usava a comunicação na gestão Uhum, desde 77, quando eu me tornei diretor de colégio. Eu já usava comunicação, uhum, mais no viés de publicidade, mas usava também um pouquinho de jornalismo. E lá na frente, ninguém sonhava que nós íamos unir a Voz Profecia, o Está Escrito, e aí nasceria Novo Tempo. Isso caiu na minha mão, coube a mim fazer essa junção, convencer as pessoas, começar Novo Tempo aqui com uma equipe excelente, aqui no Brasil, depois ir para outros países, em cada país formar uma equipe e começar Novo Tempo em cada país aqui da América do Sul. Você foi diretor de comunicação da divisão sul-americana, se eu não me engano, de 95 até 2005. Isso, sou até agora o mais O longevo. mais longevo. E foi durante esse tempo que você desenvolveu ali a Rede Novo Tempo, tanto no Brasil quanto nos países hispanos, né? Que hoje a gente tem, né? Quais eram os desafios naquela época, pastor? Porque hoje a gente tem uma equipe grande, profissionais formados, mas naquela época eu posso dizer que era muito amadorismo, mas muita vontade de fazer acontecer, né? Praticamente nós éramos 2, 3 formados no Brasil. E um desafio, recursos humanos, dinheiro, né? Recurso financeiro e visão. Porque nós tínhamos que vender a ideia, né? Os nossos administradores regionais, de união, associação, são pessoas muito sérias, responsáveis, eles não pulam no escuro. E entrar na área de comunicação era quase um pulo no escuro. Então, alguém que Deus deu o privilégio de estudar um pouco, foi meu caso, eu tinha que mostrar isso em cada lugar. Eu me tornei um vendedor Das ideias de uma ali da ideia, comunicação. né? E então, em várias regiões do Brasil tivemos que fazer isso, e depois também nos demais países. Eu teria que fazer talvez um livro sobre cada país, como foi Foi a muita fundação história do para Novo contar. Tempo em cada país, e mais do que fundar uma rede de comunicação, rádio, TV, internet, foi esta abertura da mente, da visão em nossa liderança em geral. Foi incrível. E eu quero agradecer e homenagear quem trabalhou no início. Nós temos gente aqui que trabalhou desde o início. Agora mesmo encontrei praticamente o Elino no início, praticamente ele Verdade. começou logo depois. Então, pessoas que foram incríveis, que fizeram trabalho dobrado em todos os sentidos. Pastor, deixa eu só contextualizar para quem está em casa. A Novo Tempo, ela é uma rede de comunicação, mas diferente de outras, ela não vende espaço publicitário. Então, a gente não tem como se sustentar com os comerciais, por exemplo, como muitas fazem. A gente se sustenta com os dízimos que chegam das igrejas e com as ofertas de quem quer contribuir, como, por exemplo, as ofertas do Anjos da Esperança. Então, os administradores da igreja, como o pastor estava contando, precisavam comprar a ideia para que as instituições administrativas colocassem dinheiro, investissem, né, para que tudo isso existisse aqui. E você foi essa pessoa que abriu os olhos ali de boa parte dos administradores para o que a gente tem hoje ser do jeito que é. Para você que foi um pioneiro lá atrás, teve que abrir os olhos de muitos deles, como é para você entrar aqui hoje e ver o complexo que a gente tem de comunicação e, mais do que isso, ver quantas vidas a gente tem transformado, né? O Espírito Santo de Deus tem transformado através dos meios de comunicação? Olha, não dá para descrever em palavras. Eu quero dizer que eu sonhava, junto com nossos colegas da época, do início em Friburgo, e depois a transferência para cá também, a gente sonhava com algo muito grande, mas muito grande mesmo. Você nem imagina o quão grande a gente sonhava. Eu quero dizer que hoje é muito maior do que a gente sonhava. Olha só que bênção. Não sei se eu consegui transmitir, é muito maior. E não é só aqui na Central Novo Tempo, da rede de comunicação Novo Tempo, rede Novo Tempo de comunicação. Nós temos vários núcleos espalhados pelo Brasil, né, de comunicação, de produção, que a estrutura, forma a estrutura total da igreja, da comunicação, da Novo Tempo, aliás. E temos também outros países. Eu agora mesmo, acho que logo no início do próximo ano, irei rever, né, o território peruano também, que foi um dos países que brilharam logo no início. Nós começamos a rede Novo Tempo em espanhol na Bolívia. Sim. Trouxemos para cá os primeiros apresentadores, foram da Bolívia.
Enfim, eu quero dar uma repassada nesses lugares, porque eu sei que tudo lá está... Diferente, né? Vamos dizer assim, estava pensando de manhã hoje, um louvor vivo para a glória de Deus. E pastor, são tantas vidas transformadas ao longo desse tempo todo que existe a Novo Tempo aqui, né? Com a mensagem de esperança que chega na casa delas. Talvez você tenha muitas para nos contar, mas vem alguma à sua mente assim que você quer... Tem uma recente, tem muitas histórias. Mas uma recente, agora, mais ou menos dia 7 de fevereiro deste ano, 7, 8, por aí, não lembro exatamente, aquele final de semana, eu estava para ir a Carazinho, a minha igreja. Lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí o pastor de lá me ligou, disse, acho que o nome dele é Gil, não me lembro agora, peço perdão até, a idade, a gente começa a esquecer. Falou, olha, já que o senhor está vindo aqui e o senhor é um dos fundadores da Novo Tempo, o senhor poderia fazer um batismo aqui, porque nós temos gente aqui para batizar, são 2 pessoas. Daí eu falei, posso, tudo bem. Aí no dia, por questão de logística, eu ia pregar também, quem fez o batismo foi o meu cunhado, o pastor Eliseu Oliveira. E quando os candidatos chegaram para serem batizados, até a igreja estava em reforma na época lá, e aí eles estavam com roupa da Novo Tempo. 3 pessoas que conheceram o Evangelho pela Novo Tempo. Olha a emoção desse idoso aqui. Verdade, né? De ver os frutos ali sendo colhidos. Do esforço que você e muitos outros pioneiros fizeram bastante tempo. E hoje, eu quero dizer para quem, hoje, os anjos da esperança, os que trabalham no Novo Tempo, vocês são pioneiros. Você é uma pioneira hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã com o resultado do seu trabalho. Eu sou uma pessoa limitada, sou imperfeito e limitado, tenho consciência disso. E todos nós que participamos do início de tudo, éramos e somos imperfeitos. Mas a gente não tem noção, quando a gente dá a vida para o trabalho, para a missão, o que pode acontecer lá na frente. Então, preste bem atenção. Você que está em casa, que está apoiando a Novo Tempo, Anjo da Esperança, você é um pioneiro e nem está sabendo disso. Lá na frente você vai ver os resultados. Está sendo um instrumento de Deus, né? Apesar dos nossos defeitos. Apesar. Pastor, para a gente encerrar, lá no início da nossa conversa, você falou de um sonho de quando você era adolescente, que era ser pastor e tudo mais. E agora, depois de tantos anos de experiência, de vida, quais são os sonhos, pastor? Muitos. O principal é servir a causa, servir o Evangelho enquanto respirar. Eu sei que apesar de estar aposentado já, o senhor é muito ativo, não para, vai para lá, vai para cá, dá treinamento, dá conselho, é consultor em muitas áreas, né, pastor? Continuo. Claro que estou diminuindo, né? Estou diminuindo devido à idade, o ritmo, mas estou à disposição, faço com prazer, alegria, porque essa é a minha meta, é o meu slogan, meu e de muitos colegas, hein? Não vai dar tempo de dar o nome de todos aqui. Verdade. É servir enquanto respirar. Diz que o ministério pastoral nunca acaba, né, pastor? Nunca acaba. E eu dedico tudo que o pouco que eu aprendi em todos esses anos, eu vou completar agora, nos próximos dias, 61 de trabalho, somando antes da organização e depois. E valeu a pena tudo isso. E o pouco que eu aprendi, eu quero devolver, estou tentando devolver para a missão. E já fez muito. A gente que agradece a sua visão, né, o fato de ser visionário, especialmente dessa área de comunicação que a gente atua hoje, mas agradecer a sua presença também aqui para contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Que Deus continue com você e com toda a sua família, pastor. Obrigado, que Deus te abençoe também no teu ministério e de toda a família Novo Tempo. Amém. E é isso, gente. Aqui no Identidade a gente escuta histórias assim, inspiradoras, de pessoas que se dedicaram ao serviço de Deus desde pequeno e, como a gente descobriu aqui, foi dedicado ali bem pequenininho mesmo, 1 ano e meio de idade. Que você de casa possa também se colocar nas mãos de Deus para Ele usar você, em qualquer área que seja, para a pregação do Evangelho, para que Jesus volte logo. É isso que a gente está esperando e fazendo aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade, sempre terças e quintas, 10h30 da noite. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.